O lema "somente as Escrituras" foi um dos pilares fundamentais da Reforma Protestante. Não se tratava apenas de afirmar que a Bíblia era uma fonte de autoridade, mas sim que apenas a Bíblia era a autoridade suprema e final sobre questões de fé e prática. Isso contrastava fortemente com o que a Igreja Católica ensinava na época. Para o catolicismo, a autoridade da fé vinha de uma combinação entre as Escrituras e a tradição da Igreja, permitindo que doutrinas e práticas como o purgatório, indulgências e o poder sacramental do Papa se desenvolvessem, muitas vezes sem base bíblica clara e até contradizendo alguns trechos da palavra. Essas práticas eram vistas pelos reformadores como um desvio claro da verdadeira fé cristã. Esse lema, "somente as Escrituras", afirmava que apenas a Bíblia, inspirada por Deus, era suficiente para nos guiar na fé e que qualquer outro ensinamento deveria ser avaliado à luz das Escrituras. Isso é confirmado em textos como 2 Timóteo 3, de 16 a 17, que diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção e instrução na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E esse entendimento também foi reforçado pela atitude dos bereanos, por exemplo, descrita em Atos 17:11, que, mesmo ouvindo a pregação do apóstolo Paulo, examinavam diariamente as Escrituras para verificar se o que ele dizia estava em conformidade com a palavra. E por causa disso, Paulo diz que eles são mais nobres do que os outros. Um outro exemplo é em 1 Coríntios 4:6, onde Paulo orienta, e não só orienta, ordena os coríntios a não irem além do que está escrito. Dessa forma, Lutero e os reformadores rejeitaram veementemente a ideia de que havia outra fonte de autoridade além da palavra de Deus. Afirmaram que o único padrão infalível de verdade era a Bíblia, e que somente através dela os cristãos poderiam discernir o que era a verdadeira fé em Cristo. Isso levou a um retorno à leitura e estudo das Escrituras, destacando a necessidade de que cada cristão deveria ter acesso à Bíblia em sua própria língua. Um esforço pelo qual muitos reformadores deram suas vidas. Assim, a sola Escritura não é apenas um conceito teológico, é um chamado contínuo para que todos os cristãos baseiem sua fé e a sua vida somente na palavra de Deus, a Bíblia.